uma palavra que fala de avivamento. E estava ali me deliciando na unção daquele hino que o nosso irmão que está na porta ali cantou, mais perto de Deus. E eu lembrava, irmãos, da história do Titanic. Os irmãos devem conhecer a história do grande navio Titanic, o qual o seu engenheiro, altamente capaz da sua obra, um homem provavelmente honrado pela sociedade daquela época, e ele se aventurou a fazer o maior navio daquela época. E ele fez, irmãos, e era glamouroso, chique e grande. E diante de uma obra tão espetacular, digamos, ele desafiou o Deus ao qual nós servimos. E ele disse erroneamente que nem Deus afundava aquele navio. E os irmãos sabem o resultado, né? O navio se debateu com uma pequena pedra de gelo no mar, chamada iceberg. Parecia pequena para se olhar, mas por baixo da água era muito grande. Era como se fosse uma montanha. E o navio bateu contra aquele iceberg e afundou-nos. E morreram muitas pessoas ali. Provavelmente pessoas evangélicas, porque no filme que fizeram a respeito dessa história aí, eles colocaram o hino que o irmão cantou. Os músicos não puderam embarcar nos botes que estavam disponíveis para salvamento, então eles se contentaram apenas em confortar o coração daqueles que ficaram para trás e tocavam os seus instrumentos e cantavam esse hino. Então, irmãos, mas não vamos falar de coisa triste, porque hoje nós queremos nos alegrar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar aqui a falar, irmãos, de adoração. Porque para haver avivamento tem que haver adoração. Se nós não glorificar a Deus, se nós não bendizer o nome do Senhor, se nós não estivermos ligados em adorar o Senhor, Deus não vai nos avivar. Mas como eu creio que todos aqui vieram para ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque é sendo cheio do Espírito Santo de Deus é que nós estaremos avivados. E quando esse fogo desce sobre nós, irmãos, nós não temos mais aquela ousadia de ficarmos ali apenas nós sentindo o que está acontecendo. Mas nós queremos transmitir, nós queremos compartilhar aquilo que recebemos da parte do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu já começo a sentir o vento do Espírito Santo a soprar neste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quero ler com os irmãos no livro do evangelista Marcos. Marcos capítulo 16 e o versículo 20. Marcos 16, apenas o 20. É bem interessante ler desde o 15, mas eu vou, para ganhar tempo, apenas ler o número 20, porque é daqui que eu quero falar. Os irmãos sabem que ali no 15 fala sobre o ide de Jesus,
Porém, no 20, nós vemos o cumprimento desta ordem que Jesus havia dado aos seus discípulos. E no 20 diz o seguinte, irmãos: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pode estar assentados. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui neste versículo que os discípulos de Jesus, eles não pensaram duas vezes, não cochearam pensamentos, mas apenas obedeceram a Jesus, porque eles já tinham acompanhado, assim como nós acompanhamos, não da maneira que eles viram, porque eles estavam ali pessoalmente nos dias de Jesus, em que Jesus viveu o sacrilégio da cruz, irmãos, e de todas as afrontas que foram feitas ao nosso Mestre. Porém, ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e fez dele o personagem mais importante de todas as eras. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, ele fala em Mateus, capítulo 28, versículo 18, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não sei, irmão João, como tem pessoa que ainda vai para um lugar chamado Centro Espírita, terreiro de Saravá, fazer despacho na esquina, fazer despacho na cachoeira e não sei o que mais, e fazer reza lá para uma imagem tal, sendo que Jesus Cristo de Nazaré pagou um preço tão caro, e ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Ele não disse que Deus, o Pai, me deu um pouquinho de poder para mim ajudar vocês, não. Ele disse que é dado todo o poder. Ele tem todo o poder lá no céu e aqui na terra. Aleluia, louvado seja o nome desse Jesus Cristo maravilhoso. E se ele tem todo o poder no céu e na terra, irmãos, ele vai avivar esta noite aqui. Amém? Aleluia! E ele tem, eu não tenho dúvida, porque aqui diz que os discípulos de Jesus, irmão, recebendo a ordem, eles partiram e pregaram por todas as partes. E se nós fôssemos falar o que aconteceu, porque aí diz que se cumpriu o que Jesus falou. Por quê? Porque Jesus disse: olha, no meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Num outro lugar, Jesus transferiu o seu poder para nós, irmãos. Se eu não me engano, está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 46, não tenho muita certeza. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano. Então, irmãos, se nós temos esse poder, aleluia, o avivamento está conosco. O avivamento está em nós. Aleluia, nós podemos ver Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, indo à casa de Cornélio. Aleluia, e assim que ele começou a falar a palavra de Deus, irmãos, ali desceu um avivamento maravilhoso. Aleluia, e pessoas que nem conheciam a Jesus Cristo ali começaram a falar em mistério, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Houve um Pentecoste ali também na casa de Cornélio. Mas por falar em Pentecoste, quando aconteceu na festa do Pentecoste o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez, cumprindo-se a profecia de Joel, conforme disse o apóstolo Pedro, ali, irmãos, aquele
E eles estavam demasiadamente confusos, porque eles começaram a ouvir aqueles discípulos a falar em umas línguas das quais eles eram nascidos. Deus de poder, aleluia. E eles não estavam entendendo. Até que então eles julgaram que aqueles discípulos estavam embriagados. E Pedro, para trazer à luz a mente daqueles homens ali, ele disse: olha, varões, esses homens os quais vocês acham que estão embriagados, apenas estão cheios do Espírito Santo, estão avivados. Por quê? Porque se cumpriu a profecia de Joel, Glória a Deus. Aleluia. o profeta. Amados irmãos, aonde nós estamos, ali tem que haver avivamento. Glória a Deus, aleluia. E se não houver um avivamento, então nós temos que buscar esse avivamento para a nossa vida. Por quê? Porque Pedro, quando pregou na casa de Cornélio, houve avivamento. Glória a Deus. Quando Pedro abriu a boca no dia de Pentecostes ali, foram muitas almas que se converteram. Então houve avivamento. Glória a Deus. Parece-me que os irmãos que conhecem lêem bastante a Bíblia aí me ajudem. Parece-me que foi 3.000 de uma vez e 5.000 de outra, né, irmão? Então, isso é um avivamento, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Onde tem um adorador, tem que haver avivamento, irmãos. Então, é motivo para nós adorarmos ao Senhor, Glória a Jesus. Aleluia. para nós glorificar o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Um outro avivamento partindo do Senhor Jesus Cristo, ainda antes do Pentecostes. Será que houve avivamento antes do Pentecostes? Quero dizer que sim, irmãos. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ele começou a desvendar todo o embaraço da vida daquela mulher, aleluia, aquela mulher glorificou a Deus e olhou para o Senhor e disse: vejo que o Senhor é profeta. E antes ela não queria nem falar com Jesus, porque samaritano, ainda mais se fosse mulher, não podia falar com judeu. Mas aquela conversa começou a ficar agradável, e Jesus disse: mulher, se você soubesse quem é esse que está te pedindo água, tu te pediria, e eu te daria água viva, de uma fonte de vida que salta para a vida eterna. Aleluia! E ela não pensou duas vezes, irmãos, em dizer: Senhor, dá-me desta água, porque eu estou cansado de tirar água desse poço. Aleluia, porque ela não estava entendendo o mistério do Senhor. Mas logo o Senhor disse: olha, vai lá, chama o teu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. Disseste bem, tu não tens marido, porque tiveste 5 e o que está contigo não é teu. Aleluia, louvado seja Deus. E ali o Senhor começou a desvendar a embaraçosa vida daquela mulher, irmãos. E ali houve um avivamento. Por quê? Porque quando ela se deu conta de que diante dela não estava apenas um profeta, mas estava o Filho de Deus vivo, estava o avivador da obra que começava na terra. Aleluia! Quando ela se deu conta de que Jesus Cristo era o seu Senhor, era o Messias prometido, aleluia! Ela foi até a cidade e começou ali um alvoroço. Começou ali um avivamento. Porque aqueles homens daquela cidade vieram para conhecer Jesus. E quando Jesus começava a revelar a vida de um, a revelar a vida de outro, abençoar um e abençoar outro, de formas que a Bíblia não nos explica como foi, amados, aqueles homens disseram: mulher, não é mais pelo teu dito. Nós vemos que verdadeiramente este
Este é o Cristo, aleluia, o Cristo do avivamento, o Cristo que ressuscita mortos, o Cristo, aleluia, que está aqui esta noite, que batiza com o Espírito Santo, que renova aquele que já não mais tem vigor espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Uma certa ocasião, meus queridos irmãos, o Felipe ouviu a voz do anjo que falou para ele: embarca naquele carro ali, ó, porque tem uma pessoa interessada em conhecer as Escrituras. E logo o Felipe correu atrás, irmãos, e houve um avivamento ali, avivamento de uma só pessoa. Aleluia, porque é assim que Filipe entrou no carro daquele eunuco e falou da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Vejam, irmãos, que aquele eunuco disse: olha, aqui tem água, já quero me batizar. Aleluia, já estou com sede desse Jesus aí, quero me batizar. Aleluia, diz a Bíblia que Filipe o batizou e o Espírito Santo arrebatou Filipe para outro canto. Que coisa maravilhosa. Avivamento de uma só pessoa. Não precisa ter uma igreja lotada. Não precisa nós ir a um pavilhão aonde tem ali 5, 10 mil pessoas, não. Aonde estiver uma pessoa interessada, ali Deus está interessado em avivar. Aleluia, em reavivar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos tão difícil de fazer a obra de Deus, irmãos. Achamos difícil por falta de condição. Como é que eu vou fazer avivamento se eu não tenho um carro? Outros alegam não ter uma bicicleta, um cavalo, ou sei lá o quê. Porém, irmãos, se nós olharmos para a vida de Paulo, Paulo foi levado forçado, praticamente forçado a Roma, para causar um avivamento ali. E a maior parte do tempo de Paulo em Roma, ele estava em um quarto, preso. Ele era preso, ele foi ali para ser condenado. Ele apelou a César, que era o imperador de Roma, e enviaram ele a Roma, e ali ele ficou trancafiado em um lugar, e de dentro daquele quartinho, de dentro daquela cela onde Paulo estava, saiu a carta aos romanos. Rabassuricanda rabastérias. Esse é o Deus do avivamento. Você não precisa nem estar livre para fazer as coisas acontecer, porque Paulo esteve em Roma. Antes de Roma, teve em Filipos, onde apanhou, aonde teve ali o cárcere, onde ele estava junto com Silas. Foi abalado ali pelo poder de Deus, irmão. Então veja que o crente, aonde ele pisa, aleluia, junto com ele, pisa o avivamento de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O avivamento é nós que fazemos, irmãos. O avivamento é nós que levamos ele. Aleluia. E os discípulos da época da igreja primitiva, eles fizeram a tarefa de casa. Eles fizeram certinho como o Senhor mandou. Eles esqueceram que um dia Jonas tentou fugir. Não seguiram aquele exemplo. Não, eles foram. A Bíblia diz aqui no versículo 20 que nós lemos, diz que eles tendo partido, Deus partiu com eles. E as coisas aconteceram. Porém, irmãos, para que nós não passemos o tempo, eu quero me limitar nessas palavras, mas quero dizer uma coisa, que eu quero que fique gravado, que eu quero que os irmãos guardem com carinho esta última palavra que eu vou falar. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguirão. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Se você não for, irmão, se você não for, irmã, não vai acontecer avivamento. E o que
está acontecendo nos dias atuais é isso. É o que o irmão Evair falou. Zona de conforto. Pezinho erguido lá, né? Assistir uma televisão. E tantas outras coisas. Mas fazer o que esses homens fizeram, nós não queremos fazermos. Então, se nós não fizermos isso que eles fizeram, tendo partido, aconteceu. Se nós não partir, não vai acontecer. Se o tempo permitisse aqui, irmão, eu ia falar dos departamentos da igreja. A igreja hoje está cheia de departamentos. Mas partir não está acontecendo. Agradeço. Que Deus abençoe.